O Hermes Agent acabou de receber algumas das maiores atualizações da sua história, e elas mudam completamente a forma de como a gente pensa sobre o que agentes de IA são capazes de fazer. Bora lá! Uma das maiores novidades do Hermes é um recurso chamado Mixture of Agents, ou MOA. Em vez de depender de um único modelo para fazer tudo, o Hermes agora usa vários modelos diferentes em um mesmo fluxo de trabalho, executando tarefas em paralelo e assumindo funções específicas. Isso é enorme, porque tarefas de negócios normalmente exigem habilidades diferentes. Um modelo pode ser melhor para gerar ideias, outro para conferir a precisão das informações e o outro para produzir o resultado final. Para colocar isso em perspectiva, um modelo mais rápido pode cuidar de tarefas do dia a dia, como resumir e-mails ou organizar informações, enquanto um modelo mais avançado entra em cena para trabalhos mais complexos, como por exemplo escrever e depurar código ou analisar uma estratégia de negócios. O resultado? Você consegue respostas muito melhores sem precisar ficar alternando entre diferentes ferramentas. E para usar esse Mixture of Agents, é só selecionar um dos presets na lista de modelos, da mesma forma que você escolheria o Claude ou o GPT. O Hermes faz toda a coordenação entre os modelos automaticamente, mas se você preferir, você também pode definir quais modelos vão ser usados em cada etapa do fluxo. O Hermes também consegue executar vários agentes em paralelo e reunir tudo em um único resultado. E aqui tem uma diferença importante. Enquanto o Mixture of Agents melhora uma única resposta, os agentes paralelos dividem o trabalho para fazer muito mais ao mesmo tempo. Então, se você pedir para o Hermes pesquisar 3 assuntos diferentes, ele pode enviar cada pesquisa para um subagente separado, e aí deixar todos eles trabalhando de forma independente e depois reunir tudo em uma única resposta. Isso é muito útil para projetos que normalmente levam horas, porque cada parte precisa ser feita separadamente. Por exemplo, o Hermes pode colocar agentes diferentes para analisar preços da concorrência, avaliações de clientes ou posicionamento de mercado ao mesmo tempo e depois juntar tudo em um único relatório. O melhor é que os agentes paralelos não exigem nenhuma configuração extra. Quando a tarefa é complexa o suficiente, o próprio Hermes identifica isso, e aí ele divide o trabalho em partes menores, envia cada uma para um subagente e reúne tudo no resultado final. Cada subagente trabalha de forma independente, então a conversa principal continua organizada. Mas se você quiser, você também pode pedir manualmente para o Hermes dividir uma tarefa em vários fluxos paralelos, como pesquisar diversos temas ao mesmo tempo. Se você já usou agentes de IA antes, provavelmente já aconteceu de o agente dizer que terminou uma tarefa, quando na verdade ele ainda não terminou. O Hermes resolveu isso com um recurso chamado Completion Contracts. A ideia é simples, a IA não pode simplesmente dizer que ela terminou, ela precisa provar. Ela recebe uma definição clara do que significa concluir aquela tarefa e ela precisa passar por verificações reais antes de seguir em frente. Por exemplo, em um fluxo de programação, o modelo assume o papel de desenvolvedor, e aí ele escreve o código. Outro modelo atua como revisor e faz os testes. Se alguma coisa falhar, o processo volta, corrige o problema e aí tenta novamente. O aplicativo para desktop do Hermes continua disponível, só que a parte de mensagens recebeu uma atualização enorme. Agora o Hermes conta com um Messaging Gateway unificado, que conecta o iMessage através do Photon, o WhatsApp pela API oficial do Business Cloud da Meta e, é claro, o Telegram. E o Telegram agora oferece suporte ao raciocínio em tempo real, com respostas mais completas, envio de arquivos maiores e também memória compartilhada entre plataformas. Além disso, você continua podendo conversar com a gente, enviar mensagens de voz, receber resultados de tarefas agendadas e gerenciar arquivos diretamente pelo celular. Na prática, isso transforma o Hermes em um assistente que está sempre disponível para o seu negócio, em vez de abrir uma ferramenta diferente sempre que precisar de alguma coisa. Então você pode iniciar fluxos de trabalho diretamente em um aplicativo que você provavelmente já usa o tempo todo. Por exemplo, você pode pedir um resumo diário das vendas pelo Telegram, você pode receber insights sobre clientes enquanto você está longe do computador, ou até acompanhar o andamento de um fluxo automatizado direto pelo celular. Tradicionalmente, rodar o Hermes significava configurar um VPS, instalar o Docker, adicionar chaves de API e cuidar de toda a infraestrutura por conta própria. Essa opção continua existindo para quem quer controle total. Mas aí toda a manutenção, atualizações e segurança ficam sob a sua responsabilidade. A não ser que você já tenha experiência com servidores e infraestrutura, a gente recomenda usar o Hermes gerenciado.
Ela é uma camada totalmente gerenciada construída pela Hostinger sobre o Hermes Agent, justamente para eliminar boa parte dessa configuração inicial. Com ele, você recebe uma interface visual, ferramentas de IA integradas, web scraping, automação de e-mails, integração com o Telegram e manutenção automática, incluindo atualizações, backups e verificações de segurança. Todas essas novidades parecem incríveis, mas você provavelmente está se perguntando quanto custa manter um sistema desses funcionando. Na prática, o custo costuma ficar entre 5 e 80 dólares por mês. O Hermes Agent em si é gratuito, mas sempre que ele executa um cron job, ele está consumindo tokens. E conforme os arquivos de memória aumentam, esse consumo também cresce. Ou seja, o custo final depende principalmente da intensidade com que você usa o sistema. Além disso, ainda existe o custo da infraestrutura, como servidor. No caso da Hostinger, por exemplo, você consegue rodar o Hermes por valores a partir de R$30 por mês. E já que a gente está falando de coisas que custam pouco, sabe o que é de graça? Se inscrever aqui no canal, assim você continua acompanhando todas as novidades sobre IA e as habilidades que podem ajudar no seu negócio. E essas foram as principais novidades do Hermes. Ele está deixando de ser só uma IA para conversar e se tornando um verdadeiro sistema distribuído de execução capaz de coordenar tarefas, validar o próprio trabalho e construir contexto ao longo do tempo. Agora me conta aqui nos comentários qual é a primeira coisa que você pretende criar com o Hermes. E se você vai configurar o Hermes hoje, não se esquece de usar o link e o cupom de desconto que estão aqui na descrição. Muito obrigado, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo.